Pessoal, bom dia. Então, nós vamos ter agora a terceira palestra do nosso sétimo Fórum de Coordenadores de Programas de Pós-Graduação Interdisciplinares do Brasil, que será do professor Lamartine de Andrade Lima, sobre estresse, o que é, como se proteger e como tirar vantagem dele. Professor, agradeço novamente a participação. Nós estamos tendo um dia muito proveitoso, especialmente para o pessoal que não é dessas áreas mais humanas, o pessoal da área tecnológica, porque no nosso fórum a gente tem de tudo. Está sendo muito interessante. São visões que a gente, pelo menos eu posso falar, que a gente não tinha antes ou não se aprofundava nelas. Então, eu agradeço novamente a colaboração e passo a sala ao senhor. Ok, obrigado, Rafael. Para mim é uma grande satisfação estar participando desse sétimo Fórum de Coordenadores de Pós-Graduação Interdisciplinares do Brasil. Queria agradecer especialmente a você e a Márcia, né, pelo convite e a indicação, né, do meu nome, feito pelo colega do IFBA, o Alan Freitas, uma grande figura, gosto muito dele. Parabenizar aí as apresentações de Marco Melo e da professora Eneida, brilhantes apresentações. Na verdade, já adiantaram muitas das coisas que eu pretendo abordar aqui numa série gigantesca de slides. Opa, isso daí não é para gerar estresse, mas eu vou tentar aqui fazer essa apresentação dentro do tempo, tentar fazer com que sobre alguma coisa para a gente, se possível, trocar alguma ideia no final, tá bom? Então, esse mais ou menos é o tema, né? A gente está com uma sequência... Deixa eu ver se ele passa aqui. Vai passar, professor. Deixa eu lhe perguntar. Seria possível o senhor ligar sua câmera para a gente poder estar te vendo ao mesmo tempo? Deixa eu ver aqui como é que eu faço. O vídeo. Isso? Coisa linda, tá perfeito. Muito obrigada. Obrigado. Esse comentário sempre muito generoso. Deixa eu ver como é que eu faço para passar o slide agora. Agora. Então, essa apresentação ela tem essa previsão de duas partes, né? A primeira é uma parte mais, vamos dizer assim, mais de definições, uma parte mais aí da questão dos problemas, e a outra parte seria ligado mais assim mas a gente pode encarar o estresse de uma outra forma, uma forma um pouco mais positiva. É uma apresentação, tem essa parte mais técnica, mas ela é eminentemente prática, pragmática, entendeu? Não é uma questão assim, eu não vou trazer aqui como se fosse uma aula sobre estresse, aprofundar sobre a fisiologia, não pretendo fazer isso, é mais para dar, vamos dizer assim, uma visão, um contexto mais geral, né? É uma condensação de um curso para ser apresentado em 1 hora, então a gente tem que passar por cima de muitas coisas. Então, nessa primeira parte do que é o estresse, a gente vai tratar disso, né? A fisiologia, um pouco do modelo cognitivo, que a gente basicamente utiliza, inclusive na clínica. Um subtema dentro do estresse, que é a parte da síndrome de burnout. Foi, inclusive, um papo inicial com o Rafael foi acerca desse tema. Eu sugeri que a gente ampliasse um pouco mais. E as estratégias de enfrentamento, né? Ou seja, o estresse ele não é apenas um bicho-papão, que a gente não pode brigar com ele. Não, a gente tem como enfrentar o estresse e como minorar os efeitos que ele pode causar para a gente, tá? Então, uma definição que eu gosto muito é essa definição do Goldstein. Ele diz que estresse é uma condição onde as expectativas sejam elas geneticamente programadas, estabelecidas por aprendizagem prévia ou inferidas pelas circunstâncias, não condizem com as percepções presentes ou antecipadas do ambiente interno ou externo. Então, existe uma espécie de uma discrepância entre o que é experimentado e o que é visto, né? Ele tem componentes fisiológicos, cognitivos, afetivos, comportamentais, e a reação que nós sentimos geralmente é aquela palpitação, coração acelerar, respiração ofegante,
em situações mais extremas, suor frio cobrindo o rosto, pupilas dilatadas. É uma relação como se o leão fosse nos devorar, ou seja, uma reação quase que de luta e fuga. Na síndrome geral de adaptação do estresse, tem esses três componentes, né? Essas três etapas, que é a reação de alarme, que é aquela reação imediata, adaptação ou resistência ao estresse, e, por último, a exaustão ou esgotamento, porque ele também, de tanto a gente ficar tenso, preparado, disposto à batalha, aquilo também gera uma perda de energia, até que chega um ponto que a gente fica como se fosse carente disso, né? Esgotado. Na reação de alarme, existe essa descarga do sistema nervoso simpático. O sistema simpático é o sistema que age quando a gente está desperto, né? Está consciente. É o sistema que permite com que a gente enfrente o dia a dia. Tem uma rápida mobilização de recursos. Então, é isso. A função é de prontidão, facilitação cognitiva. A gente, apesar das informações que a gente tem no dia a dia nos chegarem, e que a fase da noite, do sono, ser fundamental para a aprendizagem, mas a parte cognitiva, ou seja, memória, atenção, as funções de lógica, elas estão ativas justamente nesse momento do despertar. E reduz justamente as funções vegetativas. Quando a gente está em situação de estresse, elimina-se o sono, a fome, a vontade de fazer amor. Então, a gente está preparado para a batalha. Então, isso aí é só para fazer a distinção, né? No sistema parasimpático, quando ele está elevado, a gente está no momento de digestão, de descanso, sono. Então, o organismo está concentrado naquelas funções que são para mantê-lo vivo. No sistema simpático, a gente acordou e a gente já está ali, lutando ou fugindo das situações do nosso dia a dia. Isso daí, nessas funções de adaptação, que é a segunda fase, a glândula suprarrenal ela tem uma função mais acentuada. A resposta aguda, com aquele pico inicial, já diminui, mas ele tem um efeito mais longo, ou seja, os hormônios liberados pela suprarrenal, o cortisol, por exemplo, ele permanece no organismo por mais tempo. Esse cortisol, que é chamado o hormônio do estresse, ele, com o tempo, ele tem um efeito negativo no organismo. Então, é importante a gente entender isso, porque se não enfrentarmos situações de estresse, o risco de adoecimento aumenta. Na terceira e última fase, que é a fase da exaustão e esgotamento, já tem essas falhas de adaptação, então a gente já não consegue se sentir confortável, então o desconforto no dia a dia é grande, as doenças aumentam bastante, com risco lá adiante de acelerar o processo de morte, né? Então, o estresse ele tem componentes extremamente importantes para que a gente se adapte no dia a dia, evitando, inclusive, essas questões na área de saúde, que ele interfere também, não é só na psique, mas é na questão orgânica também. Então, de onde vem essa questão do estresse? Vejam bem, eu gostei muito da história que o professor Marco contou. Eu gosto muito de histórias. Quem não gosta de histórias, né, Marco? Mas na história do ser humano e dos seres vivos, de um modo geral, a condição dos indivíduos que desencadeavam esses processos de estresse frente aos perigos daquela época, né, no tempo das cavernas, fizeram com que aqueles que conseguiam reagir com mais prontidão, identificando o real tamanho do oponente ou do perigo, se era um oponente que ele conseguia enfrentar, ou ele, se enfrentasse, corria o risco de perder a batalha, o julgamento do perigo fez com que houvesse aquele processo que o Darwin explica da seleção natural. E hoje, na sociedade que vivemos, na época que vivemos,
somos os herdeiros daqueles indivíduos que fizeram boas escolhas. Aqueles indivíduos que julgaram mal o seu oponente foram devorados por eles. Então, nós somos esses herdeiros. Então, na época, esses ancestrais viviam na natureza. Os perigos hoje não são esses perigos, são mais perigos que afetam a nossa imaginação, são mais afetam a questões do julgamento. Tudo tem a ver com o julgamento que a gente faz da situação. Os estímulos estressores continuam. Hoje, as feras que tanto professores quanto estudantes enfrentam são as feras do mundo da academia, no caso aqui, como a gente está falando para esse fórum de coordenadores de pós-graduação. Então, é o prazo, é o documento, é a banca examinadora, é a CAPES que está cobrando se a produtividade está grande, se não está, se a reputação do programa está boa ou não está. Então, essas são as feras do mundo acadêmico que normalmente os colegas têm enfrentado. Esses estímulos são um risco direto, né? Não oferecem um risco direto para a vida, mas oferecem um risco direto para a nossa saúde mental, né? Então, é isso, né? É como se a gente fizer uma espécie de um diagrama. A gente tem uma ameaça, a percepção da ameaça e a expectativa de desempenho frente a essa ameaça. Quando a percepção é adequada à ameaça, a gente tem uma expectativa de desempenho também adequado para aquela situação. Quando temos erros de julgamento, quando a percepção, por exemplo, numa mesma sala, alguns alunos se dão bem com aquela disciplina naquele professor, mas outros não. Então, aqueles alunos muitas vezes encaram aquela dificuldade daquela disciplina. Vou puxar aí um pouco matemática, que muitas vezes é considerado um bicho-papão. Então, o desempenho desses estudantes é piorado porque a expectativa da dificuldade é grande. Já outros, o inverso. A percepção do perigo é menor, eles se expõem mais, arriscam mais, a expectativa de desempenho muitas vezes cresce. No modelo cognitivo que a gente adota, os acontecimentos ambientais e os comportamentos, ou seja, os dois extremos desse modelo, são os que nós percebemos. O processamento cognitivo e as emoções, a gente normalmente não é visível para a sociedade, não é visível para outro ser humano, é uma coisa interna. Esse processamento cognitivo ele é diretamente afetado por crenças cognitivas, por esquemas cognitivos, que são regras de vida. Se acontecer isso, eu vou fazer aquilo. Se acontecer aquilo outro, eu faço aquilo outro. Então, essas regras de vida, elas funcionam como uma espécie de lentes cognitivas. E as lentes, que nos nossos óculos funcionam para melhorar a nossa visão, as lentes cognitivas geralmente trazem algum tipo de distorção, como essa fotografia que tem aqui. Essa lente ela não está absolutamente focada. Então, a realidade que está lá do outro lado, ela não é percebida pelo indivíduo da forma absolutamente correta. Ninguém percebe absolutamente correto o que é a realidade. A gente sempre percebe uma projeção dessa realidade na nossa mente. Então, e essa distorção ela é maior ou menor em função da influência de determinadas crenças nesse nosso processamento cognitivo. Sêneca, ele já havia dito, né, que sofremos mais em nossa imaginação do que na realidade. E eu estou tendendo a acreditar nele. Nessa multiplicidade de caminhos para adoecer, a gente tem influência aí na biologia, que realmente é a parte do nosso corpo, né? A parte que sofre também ali, as influências disso, até a influência no nosso comportamento. Depende do suporte social. Gostei muito aí quando ouvi a professora Eneida e o professor Marco falando da importância fundamental do suporte social, né? O isolamento é uma coisa muito danosa para o indivíduo. Psiquicamente, cada indivíduo ele tem uma estrutura, e essa estrutura psíquica muda de indivíduo para indivíduo, e
Alguns indivíduos são mais vulneráveis do que outros a determinadas exposições a risco. Existe uma predisposição física também. Então, o estresse, vamos dizer assim, ele não é só um componente psíquico, determinadas tarefas físicas podem ser mais adequadas para uns indivíduos do que para outros, porque se botar os dois indivíduos, é que nem botar um elefante e um macaco para fazer uma tarefa de subir num coqueiro. Então, para um vai ser mais adequado fazer isso, para o outro não, pode gerar um estresse físico. E determinados estilos cognitivos, né? Que são aquelas crenças que eu falei. O estilo de vida é outra coisa também que pode predispor aos riscos e aos danos causados pelo estresse. As consequências físicas são inúmeras, tá? Dores nas costas, dores lombares, fibromialgia, alergias, doenças autoimunes, etc. Então, tem várias doenças que podem ser provocadas pelo estresse, podem ter como causa, né, o estresse. Então, não é uma coisa simples, não é algo que a gente deva colocar em segundo plano. É uma coisa que anda conosco, mas se não for lidado com a forma adequada, isso pode comprometer toda a nossa vida. As consequências é esgotamento físico, mental, baixa autoestima, falha de expectativas, avaliação negativa do trabalho, a própria autoavaliação, perda de entusiasmo para o trabalho. Aí eu coloco o trabalho e estudo, tá? Já que a gente está tratando dessas questões envolvendo a educação. Nos casos mais graves, a indiferença, uma espécie de desumanização com o outro, uma espécie de cinismo também, uma postura cínica. Não que ele seja cínico no sentido moral, mas é um cínico no sentido mental, né? Falta de compromisso com o trabalho e pessoas, aí vai, uma série de coisas. Até o que eu reputaria como algo que deva ser bem alertado é a presença de transtornos psiquiátricos específicos. Já soube de casos, e eu já testemunhei casos de pessoas que tiveram surtos psicóticos por conta da pressão. É como se, na loucura, colocando entre aspas, ele abrisse uma porta para um outro mundo e trancasse todos os problemas atrás, entendeu? Então, o surto seria esse caso. Transtornos de humor e ansiedade, e aí entra transtorno de estresse pós-traumático, agorafobia, pânico, transtorno de estresse generalizado, dependência química, que envolve também o uso de álcool, essas coisas todas. Então, isso tudo como se fosse a dependência química, especificamente, como se fossem mecanismos de tentar aliviar o estresse. E aí acaba trazendo outras complicações, porque as substâncias podem entrar como uma espécie de uma muleta psicológica. Eu estou estressado, ou então vou fazer uso disso. Aí já sabe. E aí ele, pela continuidade, acaba criando uma conexão psíquica com a substância. Um quadro maior, né, do que representa isso tudo que eu falei. Prejuízos, naturalmente, para o trabalho, para a organização, né, para uma universidade, por exemplo. Então, um professor, um coordenador estressado, ele pode precisar ser substituído por outro. Então, isso aí é um problema para a organização. Faltas, abstenções, o absenteísmo, né? O interesse dele no desempenho das tarefas pode cair. Então, tudo isso aí traz problemas também para a área profissional. O trabalho em si do indivíduo também é comprometido, qualidade do trabalho, a disposição, fica exposto mais a riscos de acidente de trabalho. Então, está sempre perdendo tempo e dinheiro aí também, porque ele se afasta, ele pode gastar com o médico, o plano de saúde pode não cobrir determinadas intervenções, e isso é prejuízo, né? Eu lembro que os professores falaram muito sobre a relação, o cuidado que tem que ter com o outro. E a foto que vocês estão vendo aí é de um rapaz, o Guilherme, que numa banca de TCC, na finalização de um curso de Direito aqui em Salvador,
um membro da banca, uma professora, fez uma avaliação dele, deu um parecer que foi assim, ele se sentiu estraçalhado com aquilo. E o resultado disso foi que ele foi assim, no ensino remoto, né? Ele fazendo a apresentação em época de pandemia, ainda como a gente está aqui interagindo através de uma tela de computador. Ele, quando recebeu o parecer, ouviu o parecer da professora, ele não aguentou a pressão, desligou tudo e se jogou da janela do apartamento, vindo a se suicidar. Então, a forma que a gente tem de lidar com o outro é uma coisa que exige muito cuidado. Todos os dois professores que me antecederam falaram muito disso, falaram exatamente desse cuidado que a gente tem que ter com a comunicação. Essa comunicação, a professora Eneida destacou que ela acaba trazendo um sintoma, né? E esse sintoma pode se agravar na relação. Na verdade, eu diria até que a comunicação é o sintoma de uma relação sistêmica que está ali. Se um professor que não tem muito um conhecimento, um autoconhecimento, existe uma relação de poder entre orientador e orientando. E essa relação de poder, o aluno, seja ele em que idade for, o meu orientador mesmo de doutorado era mais novo do que eu. Tá? Eu fiz doutorado com 50 anos. Então, meu orientador era mais novo. A gente não tinha muito essa relação de autoridade, assim, mas muitos colegas, eu testemunhei, existia uma relação de autoridade, uma forma de tratamento que deve ser muito bem cuidada. Às vezes, o professor não se percebe o quanto ele está demonstrando naquela relação com os orientandos as suas próprias carências afetivas ou sua vaidade ou questões ligadas à sua baixa autoestima dentro de casa, na relação com a família, com a sociedade, e ele tenta compensar isso na relação de poder que ele tem com o estudante. Então, eu queria fazer um alerta com isso. Não é uma fala, me perdoem, muito simpática, mas eu penso que seja necessária. É isso. Sobre o burnout, né, abrindo aí um parêntese rapidinho sobre ele, o burnout é aquela coisa da queima, né? Ou seja, acabou a energia, a pessoa está ali no final da vida útil. Opa, acabou. Na psicologia, no estudo do estresse, existe uma síndrome, ou seja, o burnout ele não tem uma causa. O burnout ele é um agrupamento de situações e se caracteriza por esses três pontos que estão aí na tela. Exaustão emocional, falta de envolvimento pessoal no trabalho e despersonalização. É aquela coisa de ser insensível e até cínico no tratamento com os outros. Para se chegar a uma condição dessa, vou pegar aqui uma definição do que é a síndrome de burnout, já pela nova definição do Código Internacional de Doenças, o 11, né, versão 2022. Ele tem esse outro código aí. Eu não sei nem se a legislação de saúde do Brasil já adotou oficialmente isso, porque tem que ser aprovado por lei. Mas, mais cedo ou mais tarde, vai adotar. Então, ele é considerado um esgotamento, o QD85. Burnout é uma síndrome conceituada como resultante do estresse crônico no local de trabalho que não foi gerenciado com sucesso. Caracteriza-se por essas três dimensões: esgotamento físico, sentimento de esgotamento, aumento da distância mental do trabalho, ou sentimento de negativismo e cinismo, e uma sensação de ineficácia e falta de realização. Burnout refere-se especificamente a fenômeno no contexto ocupacional e não deve ser aplicado para descrever experiências em outras áreas de vida.
Então, se é no namoro, no casamento, se é no trânsito, nada disso. A não ser que você seja um motorista de ônibus, entendeu? Ou sei lá, viva nessa relação. Mas o burnout é uma doença profissional, ok? Outras características do trabalho que propiciam o burnout. Sobrecarga, expectativas profissionais, aquela exigência, né, que alguns são submetidos, precário suporte organizacional, e os colegas aí estavam falando disso, né? Rafael falou o que é que a gente pode fazer, ou seja, maravilha que tantos coordenadores estejam preocupados com isso. Na verdade, esse fórum responde a pergunta: o que é que eu posso fazer enquanto professor, coordenador, na relação com o outro? Está aí. Essa é uma das coisas, né? Suporte organizacional. Vocês estão tentando minimizar essa falta de informações sobre isso. Eu acho isso maravilhoso. O tipo de ocupação também, algumas ocupações geram esse tipo de estresse a mais. Fatores sociais, falta de suporte social familiar, ou seja, o isolamento é perigoso, e alguns valores e normas de condutas. Então, a pessoa está trabalhando, às vezes, em outro país, está trabalhando em outro estado, ou está trabalhando em uma outra empresa, mas as coisas, os valores e a cultura é tão diferente daquele que está acostumado que isso também gera desgaste. Então, os níveis de burnout, isso aí eu peguei uma figurinha da internet, eu nem citei aí a fonte, mas está disponível lá. Primeiro começa com a dedicação intensificada, depois vai para um certo descaso com as necessidades pessoais. E aí eu queria só fazer um lembrete daquela fala importantíssima que Marco trouxe, quando ele fala do papel de Sun. Foi Sun? Do papel de Sun, quando ele leva as panelas, ou seja, tem que ter o autocuidado também, você tem que zelar pela sua alimentação, pelo seu sono, entendeu? Então, isso daí já quando começa a ter um certo descaso consigo, já é um sinalzinho de alerta antes das coisas piorarem. Recalque de conflitos, é aquele conflito que o orientador tem com o orientando, e não, eu vou aguentar, eu vou suportar, eu vou levar, até que chega um ponto complicado. Reinterpretação de valores. Então, isso aí é uma coisa que gera muito sofrimento, as pessoas acreditam as coisas e a estrutura da universidade, a estrutura do curso traz outra. Então, o Marco colocou bem, né? Que a gente entra no curso, é um processo de transformação, é uma jornada, né? Mas essa jornada, muitas vezes, acaba trazendo esses conflitos internos, acaba trazendo conflitos com valores familiares, com valores daquela comunidade, daquela sociedade em que aquele grupo, aquela pessoa vivia, e a universidade traz outros valores, traz nas relações com as pessoas, com os professores, traz outros valores que entram em conflito, e isso pode ser um problema também. Recolhimento e aversão às reuniões, aí já complicando, né? O sétimo item aí já problemático, despersonalização, problemas de tristeza, ou seja, já alguns sintomas, não quer dizer que seja, mas sintomas de depressão, colapso físico e mental e estado de emergência, né? Como se proteger? Aí vem as estratégias de enfrentamento. Outro termo que a estratégia de enfrentamento recebe é simplesmente coping. Então, estratégia de coping é um conjunto de esforços cognitivos e comportamentais utilizados pelos indivíduos com o objetivo de lidar com demandas específicas, internas ou externas, que surgem em situações de estresse e são avaliadas como sobrecarregando ou excedendo seus recursos pessoais. Enquanto não sobrecarregar, enquanto não exceder os recursos pessoais, a pessoa vai lidando. Quando começa a exceder, aí você tem que usar uma espécie de... ok, qual é a minha contrapartida nesse processo que está me sobrecarregando? Então, eu tenho que fazer alguma coisa. Então, a ação a esse respeito chama-se coping.
Então, o coping é uma ação intencional, então é uma decisão, é uma escolha física ou mental iniciada em resposta a um estressor percebido, dirigida para a circunstância externa ou estados internos. As estratégias de enfrentamento que Folkman e Lazarus, que são esses dois aqui, né? Folkman e Lazarus defendem, publicado aí por Antonese, Delagro e Bandeira, eles estão focados nessas três áreas. Foco na emoção, foco no problema, foco nas relações interpessoais. Foco na emoção. Esforço para regular o estado emocional diante do estressor, quando sente que não se pode modificar o estressor. Então, ora, o estudante vai para uma banca. Aquele ritual da defesa, ele não tem como mudar aquilo. É aquilo, faz parte do ritual. Então, ele tem que se preparar para lidar com as emoções que vão ser desencadeadas durante aquele processo. Ser o centro das atenções, estar ali no meio, no alvo para o julgamento. Então, essas coisas todas geram desconforto. Então, como enfrentar isso daí internamente, a nível das emoções, do controle das emoções? Então, esse é o foco. Seja por antecipação, criar um cenário, se preparar, estudar, visualizar o que ele vai encontrar pela frente, para ele já criar estratégias e mecanismos e um repertório de mecanismos de enfrentamento, vale a pena. Mas, na verdade, cada um vai criar um pouco a sua forma de lidar, mas o foco geral seria nas emoções. Quando a questão é o problema, o foco é o problema, o esforço é para atuar na situação que deu origem ao estresse, tentando mudá-la, alterar o problema existente na relação entre pessoa e o ambiente que está causando tensão. Então, aí já é uma ação deliberada do indivíduo, seja para a questão da distância. Ok, como é que eu faço para diminuir esse estresse que eu tenho nas viagens? Alugo um apartamento lá, posso alugar um apartamento para ficar mais perto do meu local de estudo, do meu local de trabalho? Ou eu tenho um carro velho que só vive quebrando no meio do caminho, eu sempre chego atrasado nas aulas. Então, ok, eu tenho condição de substituir o carro velho para pegar um carro desses estilo Uber ou coisas assim. Então, já é uma coisa mais focada. Eu preciso solucionar esse problema para a minha vida melhorar. Pelo menos a minha percepção de desgaste ser menor. Foco nas relações interpessoais. Aí é exatamente isso. Ou se tem problema com pessoas, conversa. Fulano, é o seguinte, queria conversar contigo. A minha percepção é o seguinte, não quero te julgar, mas o teu comportamento é assim, assim, a meu respeito. Eu não sei se o problema está comigo ou está com você. Chama para um papo. Busca apoio nos amigos. Aí falou, tanto a professora Eneida quanto o Marco falou muito bem disso. As relações interpessoais, elas têm que ser cultivadas com muito carinho, entendeu? Com muito cuidado, porque elas são o refúgio que a gente vai ter na hora do desespero, na hora da necessidade, tá? Seja família, amigos, relacionamento, não importa. Dentro ou fora do contexto universitário, do contexto acadêmico. Tem um modelinho para enfrentar isso aí, eu não sei se vou ter tempo de falar, porque o horário também é limitado, mas tem essa apresentação eu vou deixar com o professor Rafael, e aí ele pode disponibilizar para os interessados em ver isso aí. Mas, na verdade, trata disso, né? O estressor, veja só, sempre tem que ter, para lidar com o modelo e para enfrentar o estresse, a gente tem que aprender a avaliar situações. Lembra do Ser das Cavernas? Ele olhava para a fera que estava de frente e ele tinha que avaliar, julgar aquilo dali. Então, a gente tem que aprender a julgar a fera com o tamanho que a fera realmente tem. Então, essa avaliação primária é importante. Qual o significado desse evento? Como ele pode afetar o meu bem-estar? É um evento irrelevante? É um evento benigno? É um evento estressante? Opa, é estressante?
O que é que esse estresse ou esse evento pode me causar? Pode causar prejuízo, uma ameaça, ou é um estresse que provoca um desafio? Tem isso também. A gente se sente desafiado. O professor diz assim, rapaz, eu não estou achando que tu consegue, não. Será que tu consegue? O cara se sente desafiado, a pessoa se sente desafiada. Consigo, eu vou mostrar para esse professor que eu posso fazer. Então, esse estresse também tem esse outro aspecto. Aí vai para uma avaliação secundária. O que é que eu posso fazer? Então, avaliou primeiro o estresse, depois vem a segunda avaliação. Como é que eu posso agir nele? Eu tenho recursos de coping, eu tenho recursos sociais, socioecológicos, né? Meu ambiente social me ajudaria no enfrentamento disso? Beleza, atuo. Estratégias de coping, focada no problema, focada nas emoções, focada nas relações sociais. Vejo o resultado. Me sinto melhor? Opa, que bom, que beleza, funcionou. Ainda não me sinto tão bem. Ok, vamos avaliar de novo isso. É um círculo, entendeu? É um circuito fechado. Mas é uma ação deliberada, é uma escolha, é uma decisão. Os modelos de personalidade relacionados ao coping, segundo esses estudiosos, são dois. Então, tem um modelo monitorador, repressor, primário, ativo, direto e pró-social. E tem um tipo B, que é mais desatento, é sensível, é secundário, passivo, é indireto, é antissocial. O tipo A leva mais vantagem em relação ao tipo B no enfrentamento das situações. Tá? O tipo A é como se fosse mais agressivo no enfrentamento, na solução, na busca de uma solução. O tipo B é mais passivo, ele sofre mais tempo aquilo e tenta evitar as situações do estresse. O tipo A tenta agir para resolver a situação do estresse. Tá? Simbolicamente é isso. Eu queria contar para vocês aqui, muito brevemente, como é que foi o meu processo de defesa do doutorado. Foi muito... Primeiro, situações que me davam muito estresse. Era fazer a escrita da tese. Rapaz, vou dizer um negócio. Dava um branco total, geral. Eu vinha com as coisas na minha cabeça, quando eu sentava na frente do computador, simplesmente desaparecia tudo. E aquilo me deixava numa aflição enorme. Eu acredito que, assim, sem muito planejamento, eu acho que por um golpe de sorte, como um desses itens que Marco falou, né? Que seriam mérito, sorte ou ajuda. Então, acho que por uma mera sorte, eu resolvi um dia botar meu short, uma camiseta, tênis e fui para a quadra do prédio dar uma caminhada para ver se aliviava a mente. E ocorreu uma coisa engraçada. Eu consegui fazer conexões naquele período que eu fiquei andando na quadra, depois dando uma corridinha, etc. Eu comecei a ter muitos insights legais para a tese. Porra, mas aí eu não tinha onde anotar. Eu falei, caramba. Aí subi de novo no prédio, peguei o celular, peguei o fone de ouvido, liguei o celular com o modo, um aplicativo de gravação, como se fosse um bloco de notas vocal, né? Aí eu estava cansando, ofegante, correndo ali, pá, e de repente vi uma ideia, o pá, assim, assado, tá, legal, conecta isso com aquilo. Aí, pá, daqui a pouco vinha outra ideia, assim, assado, ideia 2, tarará, conecta essa com aquela, tarará. Menino, vou dizer um negócio, eu escrevi minha tese toda desse jeito, correndo, e eu peguei gosto pela corrida, e passei a fazer corrida de rua. Tô cheio de medalha por causa disso, entendeu? Mas veio ainda o seguinte, passei pelas fases de qualificação, tudo, mas aí no dia da defesa, ou no período da defesa, eu já estava sofrendo por antecipação também. Psicólogo sofre, entendeu? Psicólogo é gente, tá bom? E aí, o que é que eu vou fazer para enfrentar essa situação? Eu não posso, primeiro, mudar a situação. Então, eu tenho que lidar com ela. A banca examinadora, eu não tenho poder de escolher somente as pessoas que eu conheço. Não, meu orientador é que vai dizer lá, não, velho, isso aqui não, tem que botar aquele outro, tá. Montamos a banca examinadora.
E aí, como é que eu faço para me preparar para enfrentar a fera? Aí eu tive uma ideia. Eu vou fazer isso aqui. Consegui capturar a foto dos membros da banca em redes sociais ou ali na plataforma Lattes. Tirei, imprimi bem grandão, colei na frente do meu computador. E aí eu ficava ensaiando a tese, apresentando no computador, marcando o tempo no cronômetro e olhando para a cara deles. Vou dizer um negócio. Terminou a apresentação, aí os colegas estavam lá assistindo. Alguns deles chegaram assim, pô, meus parabéns, Lamartine, gostei, etc. Mas aí meu orientador depois me chamou assim, pô, Lamartine, você não foi para uma defesa não, velho, você foi para o ataque. Então, a estratégia que eu utilizei para enfrentar a situação, no meu caso, funcionou perfeitamente bem, entendeu? Agora, isso foi uma coisa que eu desenvolvi. Foi uma estratégia que serviu para mim. Não sei se seria adequado para outros, mas tá aí a dica. Bom, para finalizar aqui a segunda parte, vou passar bem rapidinho, já é para falar um pouco mais das vantagens do estresse. Então, a motivação, ela é uma coisa que as pessoas precisam se sentirem energizadas para fazer alguma coisa, né? A gente se queixa que os estudantes, às vezes, são desmotivados, que os estudantes estão desistindo, que eles estão largando disciplinas. Então, a queixa é geral. Para o ensino superior, para o ensino fundamental, para o ensino médio. Ensino fundamental, então, mas ensino médio, ensino técnico. Então, ora, alguns professores dizem que estão indo bem. Será que o fato de alguns estudantes estarem indo muito bem nas atividades acadêmicas, enquanto que outros não, isso é mérito do sistema acadêmico? Aí vem o seguinte, vem a questão da motivação. Tem duas teorias que explicam isso, ou que podem ser utilizadas para falar disso. Teorias da automotivação e teorias da excitação. Ou seja, um que a energia vem de dentro, outro que a energia vem de fora. Nas questões de automotivação, a gente quer focar em duas teorias que não são muito novas, mas elas são muito pertinentes. É a pirâmide das necessidades de Abraham Maslow e as características empreendedoras de David McClelland. A pirâmide de Maslow fala disso, né? É uma pirâmide, você tem que resolver as coisas de baixo para cima. Necessidades fisiológicas. Ora, ninguém consegue resolver nada mais na vida se não tiver resolvido questões de sono, não passar frio, conseguir se alimentar, matar a sede. Então, resolver essas necessidades fisiológicas, aí vai galgando novos níveis. Segurança, então, é viver sem perigo, viver em um certo local que tem uma certa ordem. O caos não é saudável, precisa de uma certa ordem para as pessoas se sentirem um pouco melhores. Senso de pertencimento, fazer parte de uma comunidade, se sentir valorizado como indivíduo e valorizar aquele ambiente que você está. Ter autoestima, que é você passar, olha, já está saindo de segurança, necessidade, pertencimento, aí você já está mergulhando um pouco mais em si, sentir um pouco mais de orgulho pelas coisas que você está fazendo, ter um julgamento, um auto-julgamento mais preciso de quem você é. E, por fim, a autorrealização, que é saber que está tentando desenvolver todas as próprias potencialidades. Então, isso daí é a pirâmide de Maslow, não é uma pirâmide, vamos dizer assim, teórica. Naturalmente, as pessoas já vão alcançando isso. Naturalmente, elas já vão buscando isso. Tá? E o David McClelland fala desses três conjuntos, né? Conjunto de realização, conjunto de poder e conjunto de planejamento. Veja que, para esses três conjuntos, busca de oportunidade, iniciativa, persistência, é uma característica fundamental que as pessoas precisam desenvolver. As pessoas não nascem com isso. Algumas são mais fáceis de desenvolverem, outras não, mas são desenvolvíveis. Correr riscos calculados, não é se jogar de cabeça em tudo.
exigência de qualidade e eficiência nas coisas que faz, se comprometer com as coisas que faz, no conjunto de poder, redes de contato e persuasão, não é fazer com que as pessoas trabalhem para ti, mas é saber que você tem uma certa reputação naquele grupo, uma certa reputação naquela sociedade. Desenvolver um senso de independência e autoconfiança. E no conjunto de planejamento é busca de informações, não é ficar o dia todo no Instagram, não, informações focadas, informações para resolver aquele problema, resolver aquele desafio que tem na sua frente. Estabelecer metas, colocar uma agenda, se organizar, botar no papel, fazer um planejamento e monitoramento sistemático. Assim, não é muito comum encontrar pessoas que fazem isso, que de 15 em 15 dias, que toda semana, que todo mês, eles avaliam. Eu estou buscando oportunidade, eu estou sendo persistente, eu estou correndo risco calculado. Ou seja, ele está se avaliando no dia a dia. Isso é importante. Chega um tempo que isso passa a ser automático. Poxa, eu não estou... Minha autoconfiança não está boa, então deixa eu fazer coisas que ajudem a desenvolver mais isso. Então, essas duas teorias são extremamente importantes porque ajudam a gente a lidar também com essa questão do estresse, porque o estresse vem da perda do controle a respeito das coisas. Isso é muito, muito ruim. A segunda teoria, ou a segunda, já passamos pelo primeiro grupo de teorias, que é a teoria da automotivação, a teoria da excitação. O Ramju, ele definiu essa teoria como sendo a excitação é uma construção hipotética que representa um nível de atividade do sistema nervoso central ao longo de um contínuo comportamental que varia do sono ao estado de alerta. Ou seja, é isso que a gente está fazendo, acordado. É o estado energético básico de organismo, disse o Stokes e Kite. Então, não adianta fugir. Significa o quê? Que viver é estresse. Viver tem essa excitação. A questão é quando ela passa para níveis que dão sobrecarga, entenderam? Mas muita gente, alguns professores dizem, meus alunos estão muito estressados, não sei o quê. Eles vão viver estressados, sim, vão. O problema é quando o nível de estresse passa a ser perigoso. Mas o estresse, ele tem uma questão importante que foi descoberta, publicada em 1908. Tem 114 anos isso, que é a lei de Ehrlich-Dodson. Eles sugerem que o desenvolvimento e a excitação estão diretamente relacionados. Olha só, desempenho e excitação, desempenho e estresse. A lei de Ehrlich-Dodson determina que o desempenho aumenta com a quantidade de excitação fisiológica ou mental, mas apenas até certo ponto, quando os níveis de excitação se tornam muito altos e o desempenho diminui. É a teoria do U invertido. Eu já vi isso aqui em pessoas que trabalham na NASA, pilotos de caça, pilotos de avião comercial, atletas de alto rendimento trabalham com isso, mas eu nunca vi isso alguém falar na área da pedagogia. Essa é a expectativa. Quanto mais motivação a gente dá para os alunos, maior o rendimento. Essa é a realidade. O nível de excitação precisa ser ótimo para que os estudantes ou os próprios professores tenham um melhor rendimento. Quando o nível de estresse passa a ser mais elevado, que é aí a linha de baixo, o rendimento cai. É como se um piloto de avião de caça, avião de guerra, tivesse uma quantidade ideal de instrumentos no painel para ele observar e tomar a decisão. Se a quantidade de instrumentos no painel for muito grande, ou seja, se tiver disponível para ele uma quantidade de informação muito excessiva, isso pode gerar um estresse na questão da escolha do que é que vai fazer. A qualidade da escolha dele vai cair. Na prática, a gente teria isso. Um estresse insuficiente pode gerar procrastinação. Um estresse adequado pode gerar a melhor performance para o indivíduo.
Quando o estresse começa a ser demasiado, já gera o processo de exaustão, e o excesso, ele muito grande, é o burnout, gerando ansiedade e frustração. Então, isso daqui, na verdade, é o que eu queria mostrar para vocês. Toda essa apresentação, o meu foco era nisso. Uma teoria que tem 114 anos e que nós, na área de ensino, na pedagogia, a gente não se beneficia disso. Na verdade, a gente não respeita isso. Eu trabalhei muitos anos como professor de ensino profissionalizante e eu lembro que, a partir de uma determinada época, a quantidade de disciplinas que esses estudantes passaram a ter foi tão grande, 14, 15, 18 disciplinas por ano. É evidente que o rendimento cai. O que é que o estudante faz? É um processo interno de autorregulagem. Para ele se manter num grau de desempenho mais elevado, ele reduz a quantidade de estímulos, ou seja, ele abre mão de uma disciplina, abre mão de outra. Às vezes, quando a coisa pega, ele abre mão até do semestre ou do ano letivo. Então, a gente, às vezes, os programas devem se preocupar um pouco com essa questão do excesso. O excesso tem a medida adequada. E essa medida varia de pessoa para pessoa, varia do tipo de tarefa. Tarefa simples, você pode dar uma carga de estresse mais elevada para ele ter um bom desempenho. Tarefas mais sofisticadas, que exigem concentração, cálculos de, sei lá, de equações muito complicadas, aí você não pode estressar muito o cara, não. Tem que deixar a pessoa ali com um estressinho mais baixo, porque se estressar muito, o rendimento dele cai. Tá? Isso aplica-se a provas também, etc. Então é isso. Os hormônios do estresse hormônios do estresse têm a ver com a questão das memórias. Então, as memórias de longo prazo, elas são beneficiadas por esses hormônios do estresse. E as recomendações, acho que os dois professores aí já falaram até melhor do que eu, né? As estratégias de enfrentamento, recorrer a profissionais de saúde se vê que sozinho não está dando conta, e é importante tomar essa decisão, não é um sinal de fraqueza, não é um sinal de fracasso. Olha, a história, ela conta muito as experiências de guerra. A sobrevivência de um povo, às vezes, exige o enfrentamento. E dificilmente o cara enfrenta sozinho. É difícil encontrar um Davi, é difícil encontrar um Aquiles. Normalmente as pessoas precisam da ajuda uns dos outros para se fortalecerem. Então, o psicólogo tem uma série de atividades, uma série de terapias que pode empregar, e os médicos têm recursos outros de medicação, além de você se ajudar também. Buscar técnicas de relaxamento, antecipação de situações de estresse, etc. E tal. Atividade física é importantíssimo, alimentação, tá? Essa coisa do Sam, fazer aquela comidinha gostosa ali, né? Isso tem que se cuidar, tá? Bom, é isso aí. Muito obrigado pela atenção. Eu acho que o tempo aqui quase vence, né? E eu tinha falado com o Rafael, Rafael, você falou que a apresentação ia ser numa manhã, aí eu já estava preparando slides para passar 3 horas com vocês. Ele disse, não, rapaz, é uma apresentação... Cadê? Como é que eu saio disso? Deixa eu ver. Mas eu agradeço, veio bastante material, tem uma bocada de coisa para a gente pensar, né? A gente pode até assistir uma hora, se a gente vai absorver em uma hora de história. Pessoal da Martini, novamente, muito obrigado pela apresentação, obrigado pelas informações, inclusive, é tudo coisa que a gente... É a melhor parte do interdisciplinar é isso, é você dar uma olhadinha porque o vizinho está fazendo de outra área e aprender com isso. Eu agradeço, eu queria passar agora para as perguntas que a gente está vendo aqui no chat e também algumas que eu anotei, né? Eu queria começar uma pergunta do Stefan Punihiro. Ele queria saber se pode comentar sobre agravamento de processos inflamatórios do organismo por constante exposição ao estresse. Olha, eu acredito que sim, viu? Eu não sou, como é que se diz assim,
eu não sou médico, né? Eu sou psicólogo, mas o que a gente tem tido de leitura é que todas essas coisas que o estresse compromete o organismo de modo geral. Então, é um comprometimento sistêmico. Então, certamente, vai dificultar. Se alguma coisa não está boa, com o estresse vai piorar. Ok? Entendi. Eu ia fazer um comentário, apesar de já ter visto na apresentação isso, né? Quais são os Uhum. sintomas que por exemplo, um coordenador pode ver num aluno mais pacato, naquele do tipo, acho que era o tipo 2 lá, que apresentou? A gente desconfia, às vezes, que alguma coisa não está indo muito bem. É muito complicado para um coordenador, para um docente intervir, chamar a pessoa para um lado assim e falar, sei lá, dar um diagnóstico sem ser um profissional da área. Mas tem alguns sintomas, assim, de alerta no início que a gente tem que é comum nesse ambiente da pós-graduação, que a gente deveria ficar mais atento que o normal? Olha, os sintomas normalmente que aparecem têm a ver sempre com a questão. Aparece sempre na questão do comportamento e aparece na questão da comunicação, né? Essa comunicação, obviamente, para ter comunicação, tem relação social. Então, o aluno que às vezes está mais isolado, às vezes por timidez, ele está sofrendo calado. Ou o aluno que você começa um semestre, um período letivo, ele está tendo um bom rendimento e de repente ele começa a perder rendimento. Você nas avaliações ele começa a interagir menos. Então são esses sinais da mudança de comportamento, da mudança de rendimento, são indicativos de que alguma coisa mudou nele. É evidente que a mudança do primeiro semestre, do primeiro período para o outro, então ele vinha cheio de expectativas. Toda mudança, Rafael e colegas, toda mudança gera estresse para qualquer um, tá? Seja mudança de endereço, seja mudança de cidade, sai de uma casa para outra, sai de uma cidade para outra, sai de um país para outro, isso tudo gera estresse. Então, quando ele chega num curso, ele chega também cheio de expectativas. Todos os estudantes eles vão criar alguma estratégia para ir se adaptando àquilo. É a questão do enfrentamento, ou seja, o estresse tem primeiro o alerta e depois vem a fase de adaptação. Então, as pessoas vão se adaptar. É normal. Todos nós vamos passar por fases de sofrimento. O que vai chamar a atenção, o que deve chamar a atenção, é quando essa fase de adaptação fica mais tardia, fica mais prolongada. É quando a gente começa a perceber sinais e sintomas de que ele estava de um jeito e está de outro agora, pior. Então, a comunicação, tanto o Marco quanto a professora Eneida já destacaram muito bem. Chamar para uma conversa, estar com as portas abertas, se mostrar solidário com o indivíduo. Acho que uma das barreiras maiores que as pessoas enfrentam, principalmente para lidar com essas questões internas, pessoais, que são de uma intimidade muito grande, é ele sentir confiança no outro. Tá? Então, o processo de construção da relação, ele deve perceber que as coisas que ele vai contar, as coisas que ele vai falar, não vão constrangê-lo lá adiante. Na verdade, vão ser acolhidos por ele. Então, muitas vezes, não precisa você abordar o sujeito. Basta que você mantenha as portas abertas. Excelente. Eu confesso que eu me sinto mais confortável do que isso, até do que tentar atropelar um problema que a gente viu, que o pessoal está comentando aí no chat. Às vezes a relação orientador-orientado, ela não é muito boa. E coordenador fica numa situação delicada de, às vezes, se meter no meio de uma briga que não sabe nem se é de verdade, né? Muito complicado. Então, obrigado pelo comentário, animador, né? Pessoal, nós temos ainda algum tempo para perguntas, então eu gostaria que aproveitassem, apesar do final do evento. Eu ia fazer mais um comentário rápido. Se o senhor não chegou a trabalhar na pós-graduação, a maioria das pós-graduações tem nos regimentos
a possibilidade do aluno parar, interromper o curso por um tempo, por várias razões que seja. E uma que eu estou vendo que é comum é o aluno pede para parar para dar uma pausa, por razões de saúde, por razões de mudanças. Acho que quase todo o programa de pós-graduação permite fazer isso. A CAPES, novamente a nossa eterna perseguidora, a CAPES, ela, quando dá uma bolsa para o aluno, por exemplo, a agência de fomento que mais dá bolsa para o aluno na pós-graduação, ela diz que o aluno que trancar, interromper os estudos por um período X, ela tem que ter a bolsa suspensa se esse aluno for bolsista. Então, nós temos uns casos assim complicados do aluno que ele é bolsista, ele tem um problema de saúde qualquer, e eu recebo muito esses pedidos, já estou quase decorando a coluna F lá do CID-10, né? Transtorno, ansiedade, depressão, síndrome do pânico, tudo isso está ficando bem conhecido já. E nesse momento nós temos a obrigação moral de falar, ótimo, enquanto você se trata, eu vou cortar a sua bolsa. Vale a pena, uma pergunta complicada, que eu sei que tem que ser caso a caso, mas vale a pena desincentivar um aluno que está com um problema, está pedindo mais tempo por razões de transtorno mental, de ansiedade, de pânico? Vale a pena pedir para ele reconsiderar que ele pode ficar sem a bolsa no momento crucial, ou a gente tem que ser mais isento, porque é uma regra que vem de fora, vem da CAPES? Não sei se a pergunta ficou clara. Ficou. Ficou, e uma resposta não é simples, né? Porque, primeiro, você tem que se submeter a uma regra oficial. Então, é um contexto que você não pode mudar, a CAPES, né? Segundo, você, de uma certa forma, pelos regimentos e pelos documentos internos de funcionamento das pós-graduações, você é obrigado a seguir aquilo que está nesse regramento aí. Agora, a conversa com o estudante é possível também, porque uma das questões que envolve o trancamento é como se ele batesse a porta atrás dele, como se os problemas ficassem lá, entendeu? Ele aparentemente não tem recursos de enfrentamento para essas situações. É como se ele está vivendo uma situação. Eu estou falando de uma forma genérica, mas na verdade tem que se analisar caso a caso, tá bom? Mas estou falando de uma forma genérica. Genericamente, os estudantes não têm acesso a um acesso técnico aos próprios recursos de enfrentamento. Ele nem sabe muitas vezes que tem. Ele usa determinadas estratégias, até a gente pode classificar como estratégias, mas ele usa de uma forma aleatória e às vezes equivocada. Então, quantos estudantes não terminam a semana ali, sobrecarregados, e puf, desce todo mundo para o barzinho e vai ali tomar todas para desestressar? Porque essa campanha gigantesca que existe aí, sextou, como se a sexta-feira fosse o dia mais importante da semana. E aí, qual é a campanha? O que é que está por detrás dessa campanha? Consumo, hedonismo, essa coisa toda, que é uma forma de compensar como se a semana toda fosse uma semana sofrida. É verdade, é sofrida para muitos, mas não é sofrida para todos, entendeu? Existe também uma outra coisa, que aí, de novo, é caso a caso, tá? Estou falando de forma genérica. Existe também imaturidade. Como eu falei aqui para vocês, que eu, quando entrei no doutorado, eu tinha perto de 50 anos, eu não vou dizer que eu estava totalmente maduro, mas eu já tinha algum recurso de enfrentamento de situações adversas maior do que meus colegas com 20 e poucos anos. Ok? Então, essa coisa da maturidade também, a maturidade não quer dizer a idade, quer dizer também a capacidade de enfrentar determinadas situações. Tem quantos jovens aí, estudantes e tudo mais, muitas vezes têm mais maturidade emocional do que seus professores que estão em sala de aula, que às vezes não suportam serem confrontados por um estudante, entendeu? E perdem o controle ali. Então, o suporte deles também
recomendar que ele busque uma ajuda profissional, um psicólogo, que ele não tranque ainda, olha, vamos trabalhar isso, isso e aquilo. Pode ser pode ser uma estratégia também. Entendi. Tudo passa, parece que tudo volta para a questão da comunicação, pelo menos a Sempre, abertura para deixar a oportunidade. A Ana sempre. Paula fez uns comentários aqui que acho que afetam, deve afetar com certeza a gente e outras pessoas também. Nós temos que seguir a regra da CAPES, que a CAPES é a agência que dá a bolsa. Então, ela deixa bem claro, né? Que a gente tem que cumprir, mas ao mesmo tempo fica aquele aperto. Na hora que o aluno mais precisa de um apoio assim, financeiro, e às vezes é o único recurso financeiro que ele tem é a bolsa, e a gente fala, olha, muito bem, você pode se afastar do programa por algum tempo para se cuidar, mas sem a bolsa. Parece que a gente está jogando do lado do vilão também. Mas vamos lá. Tem algum comentário aqui? Bom, tem vários comentários aqui. Pessoal, eu queria saber se alguém tem mais alguma pergunta. Márcia, se quiser. Rafinha, tenho uma pergunta, acho que Stephanie que fez, deixa eu ver aqui certinho, já te digo já. Sobre a inflamação, os processos de inflamação, Isso. isso, acho que já foi respondida, pessoal. Foi, né? Já. Então, perfeito. Acho que só essa que eu identifiquei aqui. Nós temos alguns comentários aqui que acho que eles são bem pertinentes para a gente ter uma discussão, até voltar para o fórum, nos caminhos que a gente tem. Nós temos uma lista de discussão em um grupo de WhatsApp. Tem muitas coisas que a gente está vendo assim, que são problemas comuns de vários coordenadores, vários docentes, né? A gente não está identificando quem é quem aqui na lista, mas é um comentário aqui que a Vanessa fez, é que a gente tem uma expectativa desleal, que ela começa num processo de seleção. Isso vamos dizer, me parece muito coerente, muito próximo da nossa realidade, até aqui no meu programa, que a gente pensa mais na reprodução do programa, nos índices. A gente assume que o aluno que entrar, ele vai passar pela máquina e ele vai sair com a produção X, Y, Z, e sem pensar, por exemplo, se o aluno está preparado para aquilo, literalmente preparado, se ele está preparado, não medindo através de uma prova de ingresso, mas se ele está preparado para enfrentar 4 anos da pressão que vai ser, porque vai acontecer essa pressão, dele fazer o doutorado com as exigências, com o nível de publicação que a gente imagina. Então, eu acho que é uma coisa que a gente tem que pensar com muita calma antes de engajar as pessoas, ainda mais os alunos, né, nesse tipo de problema. Uma discussão que eu já tive com um colega de outro programa de pós-graduação é que estava sugerindo 2 passos radicais. Primeiro, reduzir bastante a entrada de alunos. Reduzir bastante, porque aí você tem certeza que vai dar mais atenção para quem está entrando. Segundo, é não deixar ninguém orientar sozinho. Eu queria até jogar essa ideia aqui para ver se alguém tem algum comentário sobre isso. Porque às vezes os problemas que a gente tem são de orientações do aluno, que tem um orientador sozinho, não tem um acompanhamento, e até quando tem algum problema qualquer, a gente não sabe dizer o que que houve e por que que houve. Então, são umas ideias que a gente pode voltar a discutir no fórum. Claro que elas vão depender de cada programa, de cada boa vontade, de cada regra da instituição. Pessoal, eu já tenho falado muito até, eu queria saber se mais alguém tem algum comentário, alguma pergunta para o pessoal Lamartine. Eu tenho um comentário exatamente sobre isso que você abordou agora, trazendo a imagem muito significativa do Frodo e do bruxo ali do lado, a jornada, né, do cientista. Veja só, todo mundo que entra no programa de pós-graduação, ele entra como se fosse um filho. Está começando ali, dando os primeiros passos. Um filho, eu tenho filhos, tenho 2 filhos. E eu não lembro de, nos primeiros passos dele, empurrar para ele caminhar sozinho e correr sozinho, andar de bicicleta sozinho. É um passo a passo, eu pego na mão, eu levo ele, ando até sentir firmeza que ele já começa a dar os primeiros passos sozinhos. É trabalhoso para o pai, é trabalhoso para a mãe? Sim. Mas só assim eu posso ter certeza de que ele vai enfrentar os desafios sozinhos, porque ele olhou para trás e viu que teve apoio, e viu que pôde recorrer e que pode recorrer até hoje. Orientadores, vocês fazem parte disso que a professora Eneida tratou muito bem. É uma extensão da família.
não são sanguíneos, não são nada, mas lá adiante a gente vai colocar e vai dizer assim: olha, eu tive como uma herança, eu sou descendente acadêmico de tal orientador, que por sua vez foi orientado por fulano e foi orientado por Beltrano. Ou seja, nós temos uma árvore genealógica acadêmica. Essa árvore genealógica, se a gente quer que nossos alunos produzam e produzam coisas de qualidade, a gente tem que começar levando eles pela mão. Não importa a idade. Eu tinha quase 50 anos, mas meu orientador, 40 e poucos, pô, Lamartine, vamos lá, é assim, é assado. Não, ok, volta aqui, faz isso, faz aquilo. E eu acabei defendendo a tese, entendeu? Tive mudança de orientador. Depois de 1 ano e meio, eu já não aguentava mais. Eu disse, cara, esse professor apareceu como um programa de uma disciplina do doutorado. Aí eu disse, pô, fulano, eu estou assim, assado no conflito das ruas, eu estou com esse projeto, essa coisa assim. E aí, o que é que você me diz? Ele disse, olha, ele olhou, analisou e disse, eu posso te orientar, mas o meu roteiro é esse. Eu posso te orientar nessas áreas, nessa, tá. Vai mudar um pouco o seu aí. Você topa? Eu falei, eu topo. Aí, 1 ano e meio mais, eu defendi minha tese, entendeu? Então, assim, porque eu defendi no total em 3 anos. Mas foi só mérito meu? Não. Eu tive um excelente orientador, entendeu? Que me conduziu assim, com paciência. Mas eu queria velocidade. Ele disse, calma, calma, entendeu? Então, assim, essa coisa falar do acolhimento mas lembre, é uma família, vocês vão ser os pais e as mães dos orientandos que vocês têm. É isso. Obrigado aí pela atenção, obrigado pela oportunidade. Rafael, um grande abraço. Márcia, prazer. Pessoal, então, professor Lamartine, novamente nossos agradecimentos. Como eu falei, é muita coisa para pensar aqui. Eu tenho o costume de fazer as minhas notinhas, estou com 4 folhas dessa aqui de palavras-chave para procurar. E eu agradeço se puder depois passar o material e até se tiver as referências, que algumas 2 referências lá me pareceram bem interessantes para a gente até se aprofundar um pouco mais. Então, eu agradeço se puder passar isso. Agradeço novamente a todos e eu agradeço ao pessoal do fórum que deu as ideias, porque o que a gente está fazendo é correr junto, está todo mundo junto, um larga a mão do outro. Então, nós somos só o pessoal que dorme menos, talvez, ou o pessoal que se estressa menos com a CAPES, porque não adianta mesmo, a gente já tá por conta, mas o esforço do que acontece no fórum é de todos nós. Então, agradeço a todos vocês. Professora Márcia, para encerrar, então, seus comentários. Mais uma vez, quero agradecer, professor Lamartine, foi perfeita a sua fala, nós adoramos, os comentários choveram aqui no chat, não teve como, porque na verdade é uma realidade, e depois da pandemia, né, já existiam todos esses pensamentos, essas angústias, tudo isso, mas, no entanto, com a pandemia, acho que tudo isso se intensificou de uma tal maneira e a solidão também acho que se intensificou, principalmente no período de recesso e de isolamento, né? Isso foi terrível. Eu quero agradecer o Rafael, meu companheiro ativo aí em todos os momentos, né, Rafael, ao fórum e a todos os coordenadores aqui presentes. Um beijo grande a todos os discentes, técnicos administrativos. Nós estamos com um público muito grande assistindo a gente aqui diretamente, né, pelo Webex e um outro público lá no Even 13. Então, meu beijo enorme para todos vocês, um excelente fim de semana e bora para o próximo fórum, meus amigos. Obrigada, Lamartine. Um beijo. Muito obrigada. Obrigado, pessoal. Até a próxima.